Dave, ao pessoal que está nas regionais assistindo e também o pessoal que está assistindo o nosso evento através da vídeo stream. O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, CISLE, vai apresentar agora a palestra Segurança e Software Livre, ministrada pelo senhor David Lopes Kuhn. O David ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, pós-graduado em Redes Linux pela Universidade Federal de Lavras, UFLA. Desde 1998, ele trabalha no CERP, tendo atuado como administrador de redes locais, líder de projetos de desenvolvimento, assessor de diretoria e coordenador de inovação e software livre. Atualmente ocupa o cargo de coordenador de comunicação social da empresa e também é secretário executivo do Comitê de Implementação de Software Livre no governo brasileiro. Como a gente está transmitindo o evento em stream, eu gostaria que, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, solicite o microfone antes de fazê-la. As perguntas também poderão ser enviadas pelas redes sociais Diaspora, no diaspora.com.br/u/CISLE/GovBR, também pelo Twitter, CISLE/GovBR, ou no Facebook, CISLE/GovBR, e também pelo e-mail cisle@serp.gov.br. Aproveitando a oportunidade, gostaria de comunicar os nossos dois próximos eventos. No dia 3 de outubro, nós teremos uma palestra técnica do CISLE com o título Desenvolvimento Expresso V3. No dia 14 de outubro, uma palestra técnica do CISLE, Instalação do Expresso V3. Agradeço a todos. E queria agradecer o Dave e passar a palavra. Um abraço. Obrigado, Marcos. Bom, Márcio. Pessoal, essa palestra, dentro das palestras técnicas do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, tem como objetivo aqui a gente discutir um pouco a relação entre software livre e segurança. Muita gente fica falando coisas relacionadas a software livre, qual relação que isso tem, quais os problemas decorrentes do uso de software proprietário, e eu acho que a gente está precisando esclarecer um pouco algumas coisas e alguns normativos legais, e esclarecer um pouco os problemas que a gente teve em torno de espionagem, né, nos últimos tempos. Bom, a palestra, então, vai abordar esses itens. A primeira questão que eu queria colocar para vocês, que um dos grandes debates que sempre teve na área de TI é por que o governo deve promover o software livre. Então, eu queria focar um pouquinho nessa questão do software livre. Qual o sentido? Né? A gente vê aí, por exemplo, muita gente dizendo, não, tanto faz, uma coisa com a outra, tanto faz, a gente pode utilizar tanto um contra o outro, é a mesma coisa. Né? Mas é importante a gente entender como o mercado de software funciona, e não só isso, como o software livre, a dinâmica do software livre funciona. Porque tem certas especificidades do governo que fazem ainda mais sentido o uso de software livre, reforça a motivação do uso de software livre dentro do governo. E eu queria destacar algumas dessas motivações antes de entrar efetivamente na questão de segurança. Primeira questão tem a ver com acesso à tecnologia. Quer dizer, a gente tem dois tipos de modelo. Um modelo que esconde a tecnologia, que nos entrega uma caixa preta, que essa caixa preta nos dá alguma funcionalidade, ou um modelo que nos entrega a tecnologia aberta, e essa tecnologia a gente pode olhar, conhecer, ver como funciona, e alterar essa tecnologia e se apropriar dela efetivamente. Então, as relações decorrentes do acesso tecnológico ou não de uma determinada ferramenta muda completamente como funciona, como é a dinâmica, como as relações se dão com essas ferramentas. Um governo, né, mais do que as empresas, mais do que as pessoas, tem que se preocupar com essa questão do acesso tecnológico. Quer dizer, como fica a soberania, a liberdade das empresas, do governo, de fazer suas melhores escolhas tecnológicas se ele não tem acesso à tecnologia.
Então, a gente tem duas opções. Ou a gente trabalha com um mundo de tecnologia da informação, onde a tecnologia é uma coisa que está distante e que a gente não pode dominar, ou a gente trabalha com software livre. Isso quer dizer que a gente vai dominar todas as tecnologias? Não, não necessariamente. Pode ser que essa tecnologia a gente resolva dominar, aquela não, mas a opção de fazer isso passa a ser uma opção do governo. O que não pode acontecer é um determinado fornecedor que vai nos dar um tipo de acesso à tecnologia, um tipo de acesso tecnológico a informações, que esse tipo de acesso, quem vai decidir o que entra, o que não entra, são eles. Né? Então, o governo acaba ficando na mão dessas empresas em muitos casos, né? Tanto em termos de continuidade, como em termos de como a gente altera, né, alguma tecnologia, como a gente melhora, como a gente evolui. Então, isso é uma diferença bastante grande. Um segundo item que faz muito sentido para o governo é uma dinâmica que o mercado de software tem, que se chama, em inglês é vendor lock-in, em português a gente chama de aprisionamento, que é a situação onde um fornecedor, né, trabalha contigo, te coloca umas ferramentas que se integram uma com as outras e depois tu fica refém daquela renovação daquela ferramenta. Quer dizer, tu não tem a opção de substituir ela no futuro. E isso acontece todo momento dentro do mercado de tecnologia da informação. Né, muito seguido acontece isso. Tanto da parte de hardwares que só se integram com determinados sistemas operacionais, como aplicações que, por exemplo, necessitam de bibliotecas proprietárias de editores de texto, de planilhas, por exemplo, como até um ponto mais avançado desse aprisionamento, que são, por exemplo, os fornecedores de banco de dados que dizem, não, para melhorar a performance do teu banco, eu tenho que tirar as coisas da aplicação e jogar o processamento para o banco. E aí a gente passa a ficar aprisionado naquele banco. No momento de uma renovação de contrato, o governo perde o poder de negociação, porque já está tão vinculado com um determinado banco de dados que a substituição dele fica onerosa. Então, na hora de renovar contratos, a empresa passa a ter um poder de negociação muito mais forte que o governo e passa a poder cobrar mais. Nós temos vários casos dentro do governo, históricos, né, muito fortes nesse sentido, onde algumas empresas cobravam mais do governo, né, mais do que o valor de mercado, e essa cobrança não tinha alternativa para o governo. O governo era obrigado a fazer essas contratações. Tem até condenação no CAD relacionado a isso, essa prática por parte de empresas. Então, é uma coisa que o governo é muito suscetível, porque substituir uma ferramenta numa empresa privada é muito mais fácil que substituir uma ferramenta numa empresa pública ou num governo. Quando eu tenho uma empresa privada, se o serviço não está bom, se eu tenho que trocar o fornecedor, é uma decisão. Eu vou trocar o fornecedor, vou mudar meu contrato, vou contratar novas pessoas. O governo não. O governo faz uma licitação, essa licitação tem um prazo longo para acontecer. Né? Aí acontece a licitação, tem um prazo maior ainda de continuidade dessa contratação. E eu tenho que cumprir o contrato, eu não posso substituir de uma hora para outra. E o processo de substituição se torna muito lento, né, muito longo. Então, isso nos deixa ainda mais aprisionados com essas tecnologias. Então, por isso que esse aprisionamento é uma questão que realmente a gente precisa ter cuidado. Outro ponto que eu queria destacar tem a ver com qualidade e segurança. Não segurança da mesma que eu vou falar mais adiante, mas segurança num aspecto específico. Qualidade, primeiro. Muito se discute, né? O software livre tem qualidade, o software livre é bom, é ruim, é mais ou menos. A questão, primeiro, software bom, existe livre, existe proprietário. Software ruim, existe livre, existe proprietário. Quer dizer, depende de como foi desenvolvido, de quem desenvolveu, da qualidade do código. Mas agora tem uma tendência que a gente já pôde observar. A gente tem no SERPRO 5.000 estações de trabalho com Linux migradas em 2004. Então, nós temos aí 10 anos, né, que as estações administrativas do SERPRO são Linux. Nesses 10 anos de estações administrativas com Linux, a gente pôde verificar um nível de problema, a quantidade de problemas relacionados a essa estação muito menor do que acontece nas estações proprietárias. Mais do que isso, a quantidade, por exemplo, de incidentes graves de segurança dentro dessas estações de trabalho é
completamente diferente das estações proprietárias. Enquanto a gente tem uma situação que a estação proprietária precisa ter um antivírus, precisa ter uma série de controles, e mesmo assim, por vezes, eles têm vírus que se propagam e que comprometem a informação do Estado, no caso do software livre, nesses 10 anos, né, de adoção de software livre, nós não tivemos um grave incidente de segurança nesse sentido, de uma coisa que se replicasse, né, de um vírus ou um software que se replicasse, né, nas estações de trabalho. Qualquer tipo de malware, né, que se replicasse. Então, não é tese. Não é mais tese. Eu me lembro que quando a gente fez a migração em 2004, eu coordenei esse processo na época, muita gente dizia, não dá para a gente fazer a migração sem antivírus. Vai ser um perigo migrar sem antivírus. A gente acabou fazendo a migração com antivírus livre e depois até removendo esse antivírus, porque não tinha casos de vírus no Linux. Os vírus que passavam eram vírus para Windows que passava, né, num arquivo, de repente, ou no anexo. Né? Então bastava ter controle no e-mail, por exemplo. Então, não precisava ter um antivírus diretamente na estação. E nós não tivemos esse tipo de incidente durante 10 anos. Então não é tese. Não é mais a tese de que, não, isso aqui funciona melhor, aquele outro funciona. Não, é comprovado. Nós comprovamos ao longo do tempo que sim é possível ter as máquinas com GNU Linux e essas máquinas terem um nível de qualidade melhor. Essa qualidade também se aplica a outras coisas, por exemplo, servidores. Vai pegar os maiores uptimes de servidores na internet, esses uptimes são sempre relacionados com softwares livres, né, com sistemas operacionais livres. Então, isso faz completamente a diferença, porque realmente tem uma qualidade maior. Quer dizer que todo software livre é melhor? Não quer dizer. Tem software livre muito ruim. Né? Mas quer dizer que esse modelo de desenvolvimento tende a ter uma qualidade melhor. E por que essa qualidade melhor? Porque todo mundo está olhando o código, são vários olhos, não tem pressão de mercado, a mesma pressão de lançar uma versão nova, de lançar um novo release com alguma funcionalidade nova. Então, o funcionamento, a lógica do funcionamento do software livre é uma lógica que permite um software de mais qualidade na média. Né? Então, quer dizer, um software livre bem desenvolvido, né, com bastante cuidado, com bastante uso, né, quanto mais utilizado ele é, melhor a qualidade que ele vai ter. Ao contrário de outros softwares proprietários, que de vez em quando, quanto mais utilizado ele é, maior a pressão para esconder coisas e para lançar funcionalidades novas antes do tempo necessário. Então, isso é uma diferença bastante grande. Estão comentando aqui que entre as top 500 máquinas mais velozes, né, do mundo, praticamente quase todas são Linux, né, são baseadas em Linux. Então isso faz uma diferença bastante grande. Outra questão importante para o governo também é que o governo não tem que pensar só nele, no uso de software livre para ele, tem que pensar no mercado. Né? Como o mercado vai reagir, como o poder indutor do investimento realizado pelo governo pode se aplicar dentro das empresas, dentro do mercado de tecnologia da informação. Com software proprietário, eu tenho normalmente uma empresa que revende um software, que envia o royalty para o exterior desse software, né, e que não presta serviço de valor agregado, né, dentro do país. Com software livre, eu tenho uma situação diferente, que a empresa que presta serviço para o governo, ela presta um serviço e ela pode dominar completamente o software, ela pode desenvolver, criar nova funcionalidade, quer dizer, e não precisa repassar nada para ninguém. O limite, né, dessa contratação, desse conhecimento dessas empresas, é o limite que elas vão ter como estratégia de mercado. Então, a diferença para o mercado é muito grande, porque o mercado passa a ter a possibilidade de prestar um serviço completo. Né? No mercado brasileiro, 90%, quase 90% das empresas brasileiras são baseadas em serviços de tecnologia da informação. Os serviços de tecnologia da informação é justamente o tipo de mercado, o estilo de mercado do software livre. O software livre remunera, né, através de serviço. Então, encaixou muito bem esse modelo de software livre em relação ao modelo de serviços. Se eu for pensar 15 anos atrás, eu não teria possibilidade, por exemplo, de ter empresas trabalhando com software
empresas trabalhando com software, com sistema operacional, por exemplo. Né? Não tinha como concorrer. Eram grandes empresas multinacionais que trabalhavam com esses sistemas operacionais. Com a partir do fortalecimento do software livre, várias empresas hoje no Brasil trabalham, desenvolvem, investem, personalizam, embarcam sistemas operacionais em equipamentos. Então, há uma coisa completamente diferente. Abre uma possibilidade nova para as empresas brasileiras. As empresas podem produzir tecnologia a partir do conhecimento que já existe. Então, isso é uma coisa que faz muito sentido para o Estado, que o investimento que ele faça não fuja todo do país, né, não saia todo do país, e seja um investimento que alavanque e que impulsione justamente essa inteligência local e esse fortalecimento das empresas locais. Então, é uma coisa que faz muito lógica e muito importante. Outro ponto que eu gosto muito de destacar é que quando a gente faz um investimento público, o ideal do investimento público é que ele retornasse todo para a sociedade, que ele voltasse completamente para a sociedade. Quando eu faço um investimento numa caixa preta, num software proprietário, esse investimento vai para a empresa matriz e ela é que tem os ganhos em relação a isso. O investimento, melhoria que o governo faça nesse software, ou invista nesse software, solicite, né, esse investimento não volta para a sociedade, volta para a empresa que está produzindo o software. Quando eu tenho software livre e o governo faz um investimento no software livre, esse investimento volta completamente para a sociedade. Quer dizer, toda a sociedade pode, né, utilizar esse investimento, pode reutilizar esse software, e isso é uma lógica que é completamente de acordo com o investimento público. Então, esse investimento faz muito mais sentido. Aqui no SERPRO, por exemplo, a gente tem desenvolvimento em Demosel, que é um framework que a gente juntou frameworks em Java e publicou ele. Ele está todo publicado na internet como software livre e toda a sociedade pode se beneficiar dele. Né? Temos uma regra também interna, até participei de uma discussão virtual um dia desses, e tinha uma discussão sobre quem publica coisas em software livre. Aqui no SERPRO, nós temos uma norma interna, né, uma norma que rege a gente internamente, que diz que toda alteração e melhoria que a gente fizer no software deve ser publicado para a comunidade com a mesma licença. Então, é justamente essa lógica de que o investimento público retorna para toda a sociedade. É um investimento público perfeito, né, aquele que toda a sociedade pode se apropriar. Um último aspecto que eu acho que não é o mais importante, muitos falam sobre isso, que esse é um aspecto fundamental, eu acho que é um aspecto importante, mas não o mais. É a questão de economia. Eu me lembro que nos anos aí, 2001, 2002, 2003, nessa época mais ou menos, tinha uma muita propaganda falando sobre TCO, custo total de propriedade, dizendo que o custo total de propriedade era muito menor do software proprietário e que o software livre acabava saindo mais caro no futuro. Ele falava isso e criava uma metodologia para calcular isso. Essa metodologia, muitas vezes questionáveis, mas tentavam achar números em relação a isso. Essa tese, vocês todos podem ver que essa tese sumiu. Quem é que está falando agora de custo total de propriedade? Ninguém mais está falando. Por quê? Porque os casos da prática se comprovou que o software livre é mais barato. E aí, diferente daqueles estudos de caso lá, eles comparavam migração. Né? Se eu fizer uma migração para o sistema X e se eu manter o sistema proprietário. Bom, realmente, quando eu faço uma migração, eu tenho que ter um investimento. Não tem jeito. Só que o custo, mesmo que eu tenha um custo no software livre, que eu precise gastar o mesmo valor que eu gastaria de licença para fazer uma migração, ao longo do tempo, o software livre se torna muito mais barato. Então, hoje, esse pessoal do custo total de propriedade sumiu, porque eles perderam o argumento, porque ao longo do tempo, qualquer estudo mostrou que o uso e utilização de software livre acabava saindo mais barato. Acho até que essa questão de economia atrapalhou um pouco, porque muita gente dizia, não vamos gastar com software livre, e acabava adotando o software livre de maneira não planejada, ou de maneira sem ter o devido suporte.
o Comitê de Implementação de Software Livre tem uma recomendação já há muitos anos de que todo o processo de adoção de software livre dentro do governo seja a partir de contrato de suporte. Que a gente invista sim nas empresas, invista nas empresas locais e contrate suporte para apoiar a adoção e para suportar efetivamente esse software no seu ciclo de vida. Então, é um indicativo do Comitê de Implementação do Software Livre que, principalmente no começo, muitos órgãos não realizaram. E a gente tem insistido muito nisso. Precisamos fazer esse tipo de contratação. Porque mesmo com esse tipo de contratação, mesmo com o custo da substituição, ao longo do tempo a gente acaba comprovando que esse software é mais barato, acaba saindo mais barato. Bom, muita gente fala sobre questões normativas de software livre. Na verdade, a gente tem, né, indicativos dentro do governo federal sobre o uso de software livre. Nós temos uma estratégia geral de tecnologia da informação que indica o uso de software livre, né, que fala que o uso de software livre é uma das diretrizes. Também tem a Instrução Normativa número 4, né, que acabou de ser republicado até com uma nova versão, que fala que qualquer processo de escolha de software, eu tenho que olhar antes se não tem um software público ou um software livre que me atenda a essa necessidade. Então faz parte de qualquer processo de aquisição do governo federal em relação a esse estudo de software livre. Mas era uma diretriz sempre muito voltada ao governo federal. Eu queria destacar que hoje nós temos já uma questão legal que foi aprovada junto com o Marco Civil e que muita gente não atentou para isso, ficou na discussão da neutralidade, outras discussões que eu até queria retomar. Mas o fato é que o Marco Civil ele toca nessa questão do uso de software livre, dizendo que a gente tem que ter a promoção de interoperabilidade, né, a realização de interoperabilidade nos softwares, né, de governo eletrônico, né, e fala que tem que ter adoção preferencial de tecnologias, padrões, formatos abertos e livres. Então, é um ponto bastante importante. O pessoal ficou muito... Até eu fiz essa palestra no Fórum de Tecnologia em Software Livre, em Curitiba, na semana passada, e eu percebi que tem virou polêmica a questão do Marco Civil, então eu queria até fazer uma vírgula aqui. Eu acho que muita gente ficou com muita dúvida em relação ao texto do Marco Civil. Eu gostaria de pedir que todo mundo que tivesse essas dúvidas lesse, né, e se quiser fazer alguma pergunta mesmo, para a gente poder explorar esse assunto no final. Porque o Marco Civil eu acho que foi muito pouco entendido pelas pessoas e ele foi talvez uma das nossas grandes vitórias nos últimos anos na questão de tecnologia da informação. Ele foi um projeto que foi colocado em regime de urgência pela presidenta Dilma. Esse projeto ficou em regime de urgência, trancando a pauta da Câmara por quase 6 meses, né, num processo que eu acho que poucas vezes foi visto no país e que o governo teve a sensibilidade de destacar a importância dele. Porque a gente precisava efetivamente garantir várias coisas, entre elas a neutralidade de rede, a segurança jurídica para quem publica informações na internet, a liberdade de expressão. Eu vi muita gente falando bobagens e bobagens em troco disso, dizendo que o Marco Civil diminuía a liberdade de expressão. Aí eu vi um argumento, por exemplo, que dizia, não, mas pelo Marco Civil, se um juiz manda tirar um conteúdo, ele tem que tirar, todo mundo tem que tirar. Eu falei, olha, se o juiz manda tirar um conteúdo, todo mundo tem que tirar sempre. Não foi o Marco Civil que mudou isso. O que o Marco Civil mudou é que agora é só o juiz que pode tirar. Antigamente, se eu botava uma informação na internet e alguém publicava alguma coisa, dizia se sentia ofendido ou não concordava, podia denunciar esse conteúdo de qualquer maneira, e esse denunciar o conteúdo, o provedor que estava publicando o meu conteúdo, esse conteúdo que eu publiquei, que estava disponibilizando ele, tirava o conteúdo do ar sem nenhum processo. Porque ele não queria se incomodar. Então ele já tirava do ar imediatamente. Agora não, agora passa pelo judiciário. Isso é uma garantia da liberdade de expressão. Né? Tem um processo para remoção. Antes não. Antes qualquer denúncia em qualquer site já se tirava o conteúdo.
Né? Então, isso foi uma mudança bastante grande e uma mudança que garante a liberdade de expressão. Então, a lei foi proposta justamente para garantir essa liberdade de expressão. Então, até chega a ser estranho ver isso, né, de pessoas dizendo que foi para retirar a liberdade de expressão. Eu acho que faltou muito conhecimento, foi um desconhecimento da lei, faltou o conhecimento do debate que estava envolvido, e eu acho que foi uma das grandes leis aprovadas aí nos últimos anos. Eu acho que a gente precisa defender ela muito bem, né, com unhas e dentes. Muita gente falava, não, mas tem que ter regulamentação, e a regulamentação ser feita pela presidente e a censura. Não, a regulamentação que está colocada lá é sobre a neutralidade de rede. Né, é simplesmente para a gente viabilizar, que foi um pedido do próprio comitê gestor da internet, que é uma organização, né, plural, não é governamental, no sentido de conseguir coibir spam. Se eu tenho neutralidade de rede, não posso monitorar nada, como é que eu vou bloquear os spams? Então, pelo menos a porta 25 eu tenho que dar uma monitorada para evitar spam. Então, é uma questão diferente. Né? É uma garantia que a gente vai ter que negociar, vai ter que ver os limites, e foi colocado uma alternativa para isso. Né? Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Então, leiam isso, leiam um pouquinho mais o Marco Civil, e se vocês quiserem, façam perguntas aí no Twitter, Facebook, Diáspora, que eu vou respondendo aqui à medida no final. Eu queria voltar agora sobre ir para a questão da espionagem propriamente dito. Nós tivemos um caso aí publicado em relação à divulgação de materiais do NSA relativos à espionagem. Eu até no final da apresentação aqui, eu vou ver se eu mostro para vocês alguns desses materiais. Tá? Agora, o que houve? O que está acontecendo no mundo que uma organização de um outro país espiona outra nação, outras empresas? Bom, tem uma questão que não é de agora. Esse vazamento de informação do NSA trouxe à tona uma maneira de atuar, né, do NSA, mas que não nasce de agora. Na verdade, nasce da publicação de uma lei que se chama Patriot Act, que é uma lei que foi publicada depois do 11 de setembro, com a desculpa, né, de ser feita para evitar terrorismo, né, e que, na verdade, se comprovou que o que eles fizeram a partir desse poder, né, porque é uma lei que dá completo poder de polícia, dá o completo poder para a polícia poder fazer o que quiser. Então, os órgãos de inteligência, polícia, qualquer um do governo americano passou a ter a possibilidade de espionar e olhar qualquer cidadão do mundo. Então, se o governo hoje espiona alguém, é legal nos Estados Unidos. Ele dá esse direito. E mais do que esse direito, essa mesma lei, né, ela fala várias coisas. Ela fala que eu posso espionar qualquer cidadão, que eu não preciso de nenhum processo judicial para fazer isso, né? A polícia pode fazer a qualquer momento, ou alguém do órgão do governo, que as empresas são obrigadas a entregar os dados de qualquer cidadão, qualquer empresa lá. Eu botei um serviço em nuvem, esse serviço em nuvem está lá sob as leis americanas, eles são obrigados a entregar meus dados para o governo americano a qualquer momento, e eles não podem me comunicar que fizeram isso. Né? Eu não posso saber, eles não podem me informar sobre isso. Né? E se transformou de uma das piores leis para a liberdade individual do mundo. Né? É uma afronta à liberdade individual, à privacidade das pessoas, de maneira muito gritante. E a partir de ter esse poder, eles começaram a abusar desse poder, a utilizar esse poder para espionar as pessoas por todo o mundo, né, espionar os governos, utilizar esses dados para outros fins, né, que não o de segurança. Né? Isso ficou muito claro. Então, quando a gente fala de NSA, adianta a gente culpar uma coisa etérea como... eu já ouvi, por exemplo, argumento, órgão de inteligência é assim mesmo, tem que espionar as pessoas. Não é assim. Né? Tem processo para isso. Né? Um órgão de inteligência tem que ter processo para isso. Nos Estados Unidos é legal. Né? Nos Estados Unidos é legal fazer isso. Então, e se a gente tem que lutar contra alguma coisa hoje, é contra essa lei, contra o Patriot Act, que é a lei que permite tudo isso.
No Brasil, nós temos uma situação muito diferente. Eu vi já gente dizendo, não adianta, se a gente sai de uma nuvem em outro país e se instala numa nuvem brasileira, vai ser a mesma coisa, só que em vez de ser espionado pelos Estados Unidos, você é espionado pelo Brasil. Não é verdade. Não é verdade. É uma coisa completamente diferente. A questão legal do Brasil, ela garante a privacidade das pessoas. O acesso a qualquer dado, e foi uma das grandes vitórias do Marco Civil, a qualquer dado de qualquer pessoa só pode ser feito por ordem judicial. Não pode uma polícia, um policial, um delegado, chegar em qualquer lugar e pedir dado privado de um cidadão. Ele não pode fazer isso. A única coisa que foi dado o direito à polícia fazer, né, até tem um substitutivo, um projeto novo de alterar o Marco Civil no Senado, que até melhora um pouquinho esse ponto específico, que diz assim, a polícia pode pedir para que o provedor guarde o dado que a pessoa está fazendo. Isso eles podem. Mas eles não podem ter acesso ao dado. Para ter acesso ao dado, um juiz tem que autorizar. Isso é fundamental para garantir a liberdade individual das pessoas. Os poderes foram criados justamente para isso, né? Para o judiciário poder autorizar o que tem a ver com justiça, né? O que tem a ver com que limite o poder do Estado, né? Do governo, do executivo. Então, esse balanceamento de poderes é a base de um sistema democrático. E o que está sendo feito hoje nos Estados Unidos é completamente contrário a isso. Quer dizer, qualquer um, né, pode fazer esse poder de polícia dentro do governo. Então, a lei brasileira protege os cidadãos, protege as empresas. Alguém pode espionar? Claro que pode. Estamos falando de tecnologia, né? Estamos falando em serviços em nuvem. Estamos falando de serviços que podem ser monitorados e espionados a qualquer momento. Qualquer serviço pode. Agora, a grande questão é, se alguém espionar no Brasil, está cometendo uma ilegalidade. Se alguém espionar do governo dos Estados Unidos, um cidadão lá, não está cometendo nenhuma ilegalidade. Isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, a gente no SERPRA, a gente lida com vários dados de governo. Se alguém parar para olhar algum dado e espionar dados de pessoas, ele está cometendo uma ilegalidade. Ele não pode fazer isso, né? E isso é uma coisa completamente diferente. Não tem comparação. Né? O Marco Civil foi importante, porque ele garantiu a neutralidade de rede, então eu não posso ficar olhando o que está passando nas redes, porque isso é uma coisa importante também, que eu acho que muita gente não se atentou. A neutralidade, quando eu digo que a rede não pode ser filtrada, não pode ser, eu tenho qualquer pacote, tem que trafegar com a mesma prioridade, da mesma maneira, eu estou dizendo que não vai ter ninguém olhando essa rede. Porque se eu estou dizendo que um tráfego vai ter prioridade sobre outro, ou se um provedor vai ter prioridade sobre outro, vai ter que ter alguém olhando aqui a rede. Então a neutralidade tem a ver também com privacidade. Né? O Marco Civil exige o processo judicial e aí estabelece regras de acesso aos logs de conexão, que é uma coisa muito importante. Bom, a publicação em torno do vazamento do NSA é realmente espantosa. Né, os dados que foram colocados em torno do NSA realmente são muito assustadores. Né? Eles mostram, né, e aí a coragem do Snowden de tornar isso a público, eles mostram que eles têm duas linhas de acesso muito fortes. Né? Uma linha de trabalho é na coleta de todo o tráfego da internet. Então, eles colocam escutas do tráfego na internet e essas escutas são armazenadas, né, todo o tempo em grandes centros de dados. O segundo lado é acesso aos grandes provedores de serviços, né, as grandes nuvens de rede social, nuvem de e-mail, qualquer serviço na internet e também aos softwares que provêm esses serviços. Então, pela legislação do Patriot Act, por exemplo, o NSA pode pedir para colocar uma escuta, né, pode pedir para botar um backdoor no software, e a empresa não vai poder falar sobre isso. Elas são obrigadas, elas não têm alternativa de fazer isso. Se esse provedor de e-mail que todo mundo usa, por exemplo, né, alguém for lá ao governo e pedir um dado de alguém, eles são obrigados a entregar e não avisar ninguém. Então, não é nenhuma coisa culpa das empresas, né? É culpa da legislação. Né?
E realmente esse ponto da espionagem, a comunidade de software livre sempre falou, não, mas esse teu software proprietário aí, tu nem sabe o que está rodando, pode ter um backdoor. A gente sempre falou isso, né, Corinto? A gente sempre falou isso de piada, ou como argumento mesmo, um convencimento, e as pessoas diziam, isso é coisa de paranoico, né? E, no fundo, a gente foi comprovado, né, a partir do Snowden, que era verdade. Com uma tecnologia fechada nessas caixas pretas, nós não podemos saber o que está rodando lá dentro. Então, os caras vão lá, colocam um backdoor, esse backdoor está lá dentro, pode estar coletando nossos dados, transmitindo informações nossas, e a gente não tem como saber. Né? Nós não temos como descobrir isso. Então, essa lógica, né, de espionagem era muito pior do que a gente mesmo da comunidade de software livre falava. Né? Além de ser uma espionagem que pode acontecer porque a tecnologia é fechada, porque o software é fechado, mais do que isso, ela é feita, ela é efetivamente realizada e de maneira massiva, né, pelo governo americano. Então isso é um problema realmente grande. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que agradecer o Snowden pela publicação dos dados, mas a gente realmente precisa enfrentar isso de alguma maneira. Né? E como é que a gente pode trabalhar com isso? Bom, a gente viu que o Brasil era alvo. Né? O Brasil tanto foi alvo que dentro dos documentos vazados pelo Snowden estava espionagem no mínimo contra 3 coisas: contra a presidência da República, contra o Ministério de Minas e Energia e contra a Petrobras. Estavam lá como cases, né, que eles utilizaram para espionagem. E é importante ressaltar que isso demonstra que esses cases foram intencionalmente para uso de espionagem comercial. Foram utilizados para obter dados, para obter vantagens econômicas. É o que acontece com todo o poder, né, que não tem limite. O poder que não tem limite abusa dele. E foi justamente essa lei aplicada lá promoveu isso. Um poder sem limite e que isso causa abuso. Né? E esse abuso levou a utilizar uma coisa que pretensamente era para espionagem, né, para espionagem contra terrorista, para tirar vantagens comerciais. Inclusive, na apresentação, eles colocam bem claramente que quem fez a espionagem sobre o Ministério de Minas e Energia foi a partir do Canadá. Que, na verdade, esse complexo de espionagem do NSA, ele trabalha com os Five Eyes, né? Que é Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Então, esses países fazem parte desse sistema, né, de espionagem. E é muito grave isso de utilizar esses dados para espionagem. Então, quer dizer, eu tenho, por exemplo, dados sensíveis do governo, dados sensíveis comercial. Se eu sou uma grande empresa, agora eu estaria preocupado. Como é que eu vou ter meus dados sensíveis, minhas estratégias empresariais colocadas para ter acesso para um outro governo que pode vazar esses dados para outras empresas? Né? O governo brasileiro, né, tem que dar uma resposta a isso, né? Tem que mostrar como fazer isso, né? Como evitar que os dados que são de interesse nacional fiquem realmente protegidos. Mas agora, essa questão da espionagem, ser utilizada para fins comerciais, para nós também não era novidade. Né? A gente sabia que isso era feito não dessa maneira, não massivamente através da espionagem em grandes servidores e de backdoor em software, mas a gente sabia que era feita. A gente teve dois casos bem famosos, um caso bem famoso, outro nem tanto. Um caso famoso foi a PDVSA, né, que quando teve a mudança de governo na Venezuela, teve uma invasão direta na parte de tecnologia da informação da PDVSA, que é a produtora de petróleo da Venezuela, e parou a produção de petróleo. E foi feito aonde isso? Na área de TI. Né? Foi feito exatamente na área de TI. E tem outro caso que já no vazamento de informações do Wikileaks, em 2011, que esse vazamento de informações publicou vários documentos, né, utilizados de comunicação interna do governo americano. Nesses documentos já tinha coisa indicando isso, mostrando isso claramente. E um deles, inclusive, aconteceu diretamente com a gente, né, com a gente, governo federal.
a gente estava numa disputa, numa discussão em torno do padrão internacional OpenXML, que era ser um padrão que era para fazer a mesma coisa que já havia um padrão que fazia, que era o ODF, e a gente queria a unificação dos padrões. E a gente promoveu uma discussão internacional em torno disso. Eu tive envolvido diretamente nisso, né? Fui até o representante, o coordenador do grupo da BNT que tratou esse tema. E fizemos uma reunião interna de governo dentro do Itamaraty, para discutir essa questão, né, de qual seria a posição brasileira, de como a gente ia atuar em relação à posição brasileira, para que os outros países entendessem, recebessem as nossas preocupações. Né? E tinha vários e vários, dentro desses documentos vazados no Wikileaks, comunicações de uma empresa, que era a empresa que estava propondo o padrão, com o embaixado dos Estados Unidos, com o governo americano, combinando qual seria a estratégia de atuação dessa empresa no Brasil. Né? E, inclusive, o presidente da empresa chegou a mandar nessa carta dizendo assim, ó, isso, o presidente ainda era o presidente Lula, né? Ele falava que esse presidente dessa empresa dizia que acredita que esse tema está sendo tratado de maneira ideológica. Na verdade, era completamente técnica. Né? Ele citou a ministra da Casa Civil, na época, né, Dilma, como um arquiteto de uma estratégia anti-propriedade intelectual e anti-royalties dentro do governo. Ele cita isso na carta. E retorna uma carta orientando essa empresa como atuar em relação ao governo. Né? Então, essa questão do uso, né, de informações dentro do governo, né, de espionagem, tem a ver com inteligência, é muito forte. Porque essa reunião que eu falei lá, que foi para definir a posição do Brasil, como o Brasil ia atuar, estava toda relatada na carta. Uma reunião interna de governo, só com gente de governo, dentro do Itamaraty, né, estava toda relatada dentro do documento vazado no Wikileaks, em 2011. Então, mostra que esse uso comercial não é de agora. A gente já sabia que acontecia. A gente só não sabia a quantidade, né, o tamanho disso. Né? Então, isso é bastante preocupante. Então, a situação hoje, então, depois disso tudo, depois dessa questão de espionagem, do vazamento das informações do Snowden, do Wikileaks, da gente ter mais noção de como era feito isso, como é que a gente está hoje? Hoje, na verdade, as grandes empresas e governos estão meio encurralados em termos de domínio tecnológico. Né? Quem está utilizando software proprietário está correndo o risco a todo momento de ser espionado e não ter como saber. Né? Então, e ao mesmo tempo não tem como fazer assim, num passe de mágica, vou substituir toda essa base. Não tenho como fazer isso. Né? Essas caixas pretas, esses hardwares com software embutido, se propagam, né, com a ampliação das estruturas de tecnologia da informação, e eu não tenho controle sobre elas. Né? Não tenho como fazer. Por exemplo, roteamento de informação. Os roteadores, hoje, quem produz roteador realmente de grande capacidade são poucas empresas. E aí, como eu garanto que essas poucas empresas não estão colocando backdoor? Não, na verdade, a gente sabe que estão colocando backdoor. Né? Até no caso de roteador, por exemplo, tem uma outra lei específica, que é CALEA, que estabelece como se dá esse backdoor, como se dá o monitoramento de roteadores. Que até é bom, pelo menos deixa público como é que é. Mas a gente nem sabe se além desse público tem outros escondidos. Né? Então a gente coloca numa situação que os grandes roteadores de internet hoje, a gente não tem confiança neles. Né? Muitas licenças de uso de softwares e contratos não permitem sequer que a gente analise a caixa preta. Quer dizer, que eu monitore a caixa preta, esse software, para ver o que ele está fazendo. Né? Não permite engenharia reversa, não permite várias coisas no licenciamento. Né? E aí eu fico nessa questão do aprisionamento mais na pior das situações, que é a incapacidade de substituir equipamentos, informações que a gente não tem confiança. Né? Bom, qual é a alternativa que a gente tem, né, a essa situação dessas caixas pretas? É o software livre. Né? É o software livre. Então, por que eu digo que é a nossa única alternativa? Porque é a única alternativa hoje que nos permite ter uma coisa chamada auditabilidade. A gente só consegue auditar plenamente um software hoje se a gente tiver acesso ao código dele. Mas mesmo que só eu tenha acesso a esse código e poder olhar o código, qual é a efetividade disso? Né? Eu vou conseguir, por exemplo, pegar um sistema operacional proprietário
eu digo, o próprio SERPA, por exemplo, e fazer uma análise de auditoria em todo o software proprietário, né, nós não temos capacidade, dinheiro ou interesse, né, de fazer isso. Nós temos que ter uma situação que a auditabilidade ela se dê de maneira mais fácil. Com o software livre, o código estando aberto, público, todo mundo podendo acessar, o que acontece é que qualquer um pode auditar, qualquer um pode olhar o software, qualquer um pode ver se tem erros. Não quer dizer que todo erro vai ser descoberto? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que a probabilidade desses erros aparecerem, a probabilidade de mais gente ver esses problemas é muito maior, né? E isso faz muita diferença. Quer dizer, em vez de eu ter um contrato como as empresas de software proprietário costumam fazer, não, eu vou fazer um contrato contigo de compartilhamento de código, tu acessa o meu código e vê se tem algum problema. Ao invés de fazer isso, eu vou trabalhar, né, eu vou ter que trabalhar cada um em si, olha, cada um órgão, cada uma empresa olhando o código. Eu tenho um código que todo mundo olha. É muito mais econômico, muito mais viável. É a única situação que a gente pode ter auditabilidade. Também a gente tem um problema assim, que muitas vezes a gente tem acesso ao código, mas não tem ao compilador, né? Não tem as bibliotecas todas. Ou sai uma atualização, eu não sei se aquela atualização é realmente o código que eu estou recebendo, né? Então, essa questão é muito difícil de controlar, muito custosa, né? E o software livre, ele não se regra por interesses comerciais de países. Então, por exemplo, se eu tenho um software, esse software ele está livre, ele não tem que... Agora, como é que o governo, por exemplo, de algum país vai dizer, eu quero que tu coloque o backdoor aí? Não vai funcionar. Ele até pode pagar uma pessoa, para essa pessoa ir lá, propor uma melhoria, embutir um backdoor junto? Pode fazer isso sim. Mas pedir para a empresa colocar o backdoor e esconder esse backdoor, eles não podem fazer, né? E isso muda bastante a lógica, né? Eles não têm mais como fazer isso, né? E sem falar naquilo que eu já tinha dito no começo, que na média o software livre bem feito tem mais qualidade nesse sentido que o software proprietário, por não estar vinculado a esses interesses comerciais. O que o governo federal já fez sobre isso? Né? Eu vi muita gente aí, algumas pessoas dentro do mercado e dentro dessa área de tecnologia da informação dizendo, nós não temos muito o que fazer, nós não podemos fazer muita coisa. Mas a gente efetivamente deu passos em relação a resolver esse problema. Não é um problema que a gente vai resolver da noite para o dia. É um problema que vai depender muito investimento, muita luta, muito pesquisa, né? Vai ser um processo longo a gente resolver essa questão de segurança em termos de espionagem. Mas alguns passos importantes foram dados. Foi publicado o decreto 8.135 ano passado. Né? Esse decreto normatiza algumas coisas, diz que, por exemplo, o governo não pode utilizar nuvens fora do território nacional. Então, antes tinha vários órgãos de governo negociando para utilizar serviços em nuvem em outros países. Então, agora não pode mais, né? Não pode fazer isso. Tem que ser em território nacional. Que os órgãos têm que ter administração, né, do seu centro de dados, dos dados, tem que saber o que está acontecendo. E a comunicação deve ser de um investimento em comunicação para que a gente tenha mais proteção em relação aos dados trafegados. Tem aí a portaria interministerial 141 de 2014, que detalha um pouco mais essas ações, né? Essa portaria está no momento agora que ela foi publicada e ela prevê um outro documento a partir do EPING, de coisas que vão ser adotadas, de planejamentos futuros de adoção e de coisas que já podem ser adotadas para aumentar essa questão de segurança. A gente está trabalhando nesse item do EPING nesse momento, né? A gente está muito envolvido nisso aqui no CEPRO. O investimento para uma rede de comunicação de dados nacional. Então, a gente melhorar a questão, principalmente da comunicação dentro do governo federal, ser feito por redes de propriedade e de controle do próprio governo. Aqui, por exemplo, no governo, a gente já tem uma infovia dentro da esplanada, que a gente comunica um órgão com o outro através de uma rede própria, mas é ampliar essa lógica das redes, né? O fortalecimento da política de software livre, né, teve a partir disso um fortalecimento por tudo isso que eu falei em relação à auditabilidade, né? A portaria 141, por exemplo, já diz que softwares livres e públicos são auditáveis por natureza.
Então ele estabelece critérios de auditabilidade para os outros softwares, mas já diz, software livre, software público é auditável por natureza. E um projeto que é nosso aqui do CEP, que a gente está diretamente vinculado, que é o Correio Expresso, que é uma substituição das ferramentas de correio, que foi um dos alvos da espionagem, né? Um dos alvos a partir do qual foi realizada a espionagem foi nas ferramentas de correio. Então substituir a ferramenta de correio por uma ferramenta livre, né? Que é o Expresso, que eu vou falar um pouquinho mais agora. O Expresso, então, é um software livre, um projeto que começou, na verdade, no Paraná, e a gente participou desse projeto, né, a partir de um determinado ponto, e depois fizemos uma grande modernização dele, utilizando um software livre, até de origem alemã, mas um software que a gente tem pleno domínio, que é o Tine, né, e a gente fez uma melhoria e desenvolveu uma ferramenta de correio que a gente tem plena segurança do que ela faz. Né, a gente sabe, conhece o código, sabe como, entende o que ela pode ter de problema e pode fazer uma auditabilidade completa nela para saber que não tem, para tentar descobrir backdoor, né, para tentar descobrir problemas nesse software. Então, hoje ele é um projeto bastante grande, né? Tem aí correio, videoconferência, contatos, agenda, chat. Tem hoje uma questão de gestão segura de arquivos, eu posso fazer o upload de arquivos, compartilhar arquivos, né? Tem hoje 50 mil contas, em torno de 15 terabytes, né? Entre as duas versões, que tem duas versões em uso, a Expresso versão 2 e a versão 3, né? Mais ou menos metade, acho que no final do mês vai ter mais ou menos metade em cada uma versão. E vários órgãos estão utilizando, entre eles, aí, além do próprio SERPRO, né, obviamente, a Presidência, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda. Então, muitos, né, órgãos utilizando aí o Expresso, que é uma alternativa para a gente dar uma resposta em torno da espionagem. Bom, eu, por fim, só queria falar aqui em relação ao Comitê de Implementação do Software Livre. A gente vem propagando as coisas do software livre desde 2003, né? A gente é ligado ao Programa de Governo Eletrônico, temos aí participação de 159 órgãos e 334 membros. E a gente tem muitos treinamentos como esse, né, palestras técnicas e capacitações. Então eu sempre falo, olhem sempre a agenda do nosso site, que é o www.softwarelivre.gov.br. Olhem esse site, lá tem toda a nossa agenda de programação, né, e aí estão os nossos canais de discussão, né, que vocês podem acompanhar o que a gente está fazendo e também enviar perguntas, né, em relação a isso. Eu queria, finalizado isso, fazer alguns comentários também e mostrar alguma coisinha para vocês rápido em relação aos dados de espionagem, né? Deixa eu só... assim fica ruim de procurar, né? Esse aqui foi um dos documentos vazados pelo Snowden, né? É uma apresentação, mas eu só queria mostrar umas coisinhas para vocês. Fala de várias coisas, que dá para fazer uma palestra só sobre isso, né? Ele fala sobre a questão da quantidade de processamento de dados, né, por parte do NSA, que ele tem parceria com várias empresas, né, para espionagem de dados. Né? Pode ver aí, com certeza, todos nós estamos usando muito dos produtos dessas empresas. E ele estabelece que aqui, o que ele quer fazer, o acesso massivo aos dados, né? Estabelece aqui 2 tipos de ação. Uma ação que é coletar todos os dados, como eu disse, e o outro é um software que eles chamam de Prism, que coleta dados diretamente de vários servidores, está ali a lista de servidores, né? E que eles precisam fazer a espionagem em cima dos 2. Bom, junto com esses dados tem vários outros, mas em vez de eu ficar falando aqui, eu sugiro que vocês pesquisem No Place to Hide, que é o documento esse do Snowden, tá? Que um dos documentos vazados, que é o que está mais publicado aí. Não vou mostrar muito
Acho que não cabe para a gente fazer essa discussão em cima desses dados do documento, né? Tem a discussão legal, eles têm que discutir se é isso ou não, é aquilo ou não, se estão fazendo isso ou não. O que a gente sabe, o que a gente pode afirmar é que a lei americana permite eles fazerem isso, se realmente estão fazendo isso, a lei americana permite. E com o software proprietário, nós não temos proteção em relação a isso. Tá? Nós temos que arrumar alternativa para fazer isso, né? Para arrumar essa proteção e ter segurança das nossas informações. E eu acho que a grande questão, a grande encruzilhada que a gente tem agora, é qual a ação ou qual a postura que a gente vai ter em relação a isso. Porque tem várias posturas possíveis, né? Uma postura é baixar a cabeça e dizer as coisas são assim mesmo, né? Outra postura possível é olhar e dizer, não, nós temos um problema, nós não conseguimos resolver agora, mas nós vamos trabalhar para resolver ele, né? Durante muito tempo, a gente viu aí o país com uma postura passiva, uma postura ruim do ponto de vista de política internacional, uma postura ruim do ponto de vista de política tecnológica, e a gente precisa decidir, né? A gente precisa ter essa decisão, ter essa força de dizer, não, nós podemos sim, nós somos atores importantes internacional, nós temos alianças importantes, nós vamos resolver e nós vamos enfrentar esse problema. E essa postura que a gente recomenda, né, o comitê recomenda e a gente tem procurado trabalhar aqui no CEP para isso, é a postura de efetivamente a gente ter controle tecnológico, é a gente deixar de ser uma nação, né, digamos assim, continuar esse processo, deixar de ser uma nação que se encolhe, que se esconde, né, e que não enfrenta os problemas de frente, e a gente continuar essa questão do enfrentamento, de dar alternativas, de olhar o futuro e de simplesmente, principalmente, de ter apropriação tecnológica das coisas. Que se a gente não tiver conhecimento tecnológico, não tiver uma postura diferente com o software e com todas as áreas de conhecimento, e impulsionar no país esses conhecimentos, a gente sempre vai ter uma situação onde a gente vai ter de inferioridade e de grande inferioridade em relação a outras nações e a problemas como esse. Então o desafio está colocado, né, o desafio está posto. Eu acho que a gente tem alguns avanços com esse decreto, com a portaria, com o marco civil, avanços importantes, digamos assim. Tem posturas importantes em relação à ONU, em relação à liberdade na internet no mundo, mas o que a gente tem que dar um próximo passo agora, né? E o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal está à disposição para ajudar nisso, que é como a gente consegue a nossa autonomia tecnológica na área de tecnologia da informação para proteger os nossos dados, para proteger os nossos cidadãos, a privacidade dos nossos cidadãos e a segurança, a soberania do governo, né? É uma decisão importante. Tem vários investimentos, o Centro de Segurança, o Cyber do Exército, né, das Forças Armadas, que é importante, um investimento importante está sendo feito, né, vários órgãos estão fazendo muitos investimentos e pesquisas em torno disso, de segurança, e agora eu acho que cabe a gente dar esses passos além, esses passos adiante, e a gente entende, né, que o principal ação em relação a isso que pode ser feita é ampliar a utilização de software auditáveis e aí colocando né, como principal software auditável, software livre, software público, a gente poder utilizar na maior quantidade possível. Então a gente tem que buscar isso, esse é um desafio, acho que para todas as organizações, não é um processo fácil, nós temos todo aquele mecanismo de aprisionamento, nós temos todos os problemas de gestão que um grande Estado tem, nós temos muitos problemas de priorização, quer dizer, o que é prioridade, o que não é prioridade. Então, mesmo a gente tendo a política de software livre, a gente via que faltava prioridade para essa política, porque quando chegava num órgão, o órgão estava preocupado com o seu objetivo final. Né? E essa questão da segurança agora puxou a questão do software livre como um dos elementos com maior prioridade, né? Aumentou essa prioridade do software livre. Então esse é um momento muito bom para a gente discutir e tentar avançar essa política de utilização de software livre com mais sucesso, com mais efetividade, com mais qualidade, né? Utilizando aí boas práticas que o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre está disposto a fazer. Então para todo mundo que está assistindo o vídeo aí,
estamos à disposição, escrevam para a gente, procurem a gente, que a gente está aí à disposição para tentar ajudar no que for possível. Tá? Bom, isso queria agradecer a todo mundo aí que está assistindo a palestra, convidar já para as outras palestras que o Marcos Mello anunciou aí, duas relacionadas a Expresso, né, as duas próximas palestras, que são palestras justamente voltadas para isso, né, para a gente substituir esses componentes proprietários por componentes que podem ser auditáveis, e aí num ponto muito importante, que é o ponto da espionagem, né, que foi feita em cima de e-mails, que é um dos pontos centrais que eles estavam utilizando, então a gente poder efetivamente dar uma resposta a isso, e estamos aí sempre à disposição, podem olhar o nosso site. Vamos abrir para perguntas, então. Ver perguntas. Pode pegar outro microfone, né? Só um pouquinho. Alô, alô, alô. Aumenta o volume do outro microfone, por favor. Alô, alô. Obrigado. Gostaria de me apresentar. O meu nome é Lincoln Dantas, eu trabalho aqui no SERPRO desde o início do ano, né? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todo esse trabalho que vem sendo realizado junto ao software livre, o CISLE. O Dave já conhecia antes daqui do SERPRO, uma pessoa que tem grande representatividade, né? Uma honra estar aqui participando junto do evento com você. Dave já te conhecia desde muito antes, por todas as conquistas, né, perante a sociedade, ao governo brasileiro, né, no que tange as questões que envolvem o software livre. Eu venho do setor comercial, né, venho do setor privado, onde eu trabalhei com muitos provedores, então eu tive contato com o Comitê Gestor da Internet do Brasil, com o CERT, vim também lá da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, onde eu fazia parte da OASP também, né, do Grupo de Segurança da Informação. De lá eu fui para a DataPrev e hoje eu tô aqui no SERPRO, né? Então, assim, quando a gente teve essa questão da espionagem, eu vi que logo de cara a presidenta ela citou no seu Twitter, né, que o Expresso ele seria utilizado, né, como um dos meios para conter a questão da espionagem, né? E assim, teve a questão das leis que você citou, a questão do marco civil. Assim, eu particularmente, quando eu recebi essa notícia, inclusive eu não estava no SERPRO ainda, só que eu achei essa ação uma ação um tanto quanto singela perante a questão da segurança da informação, né, porque a princípio eu pensei, bom, nós estamos diante da segurança da informação, né, e não segurança do e-mail, né, então assim, é algo muito mais abrangente. E assim, você fez algumas citações, aí eu gostaria de destacar, por exemplo, a segurança na comunicação, a segurança na telefonia móvel, a questão do BioD, a questão da segurança nos aplicativos, é muito bem esclarecida com relação à questão do software livre. A gente tem aí a engenharia social. Nós temos uma série de itens, né, que precisam ser atacados com relação à segurança da informação, muito mais abrangentes que a segurança do e-mail, né? Outra questão que eu vejo assim, são ações para mais profissionais da segurança da informação, né, que eu acredito que o número de profissionais hoje no Brasil que estão devidamente treinados e preparados, eu vejo que precisa do investimento em recursos humanos, né? E assim, eu gostaria que se você pudesse falar um pouco mais dessas outras ações, né? E assim, uma coisa que eu acho muito interessante, quando você cita a parte dos roteadores, dos equipamentos, dos appliances, por exemplo, gostaria até de citar os IDS, os IPS, são todos softwares que vêm com firmwares, né, com softwares internos proprietários, né? E eu acho que seria um tanto quanto complexo trocar o firmware de todos esses equipamentos, mas assim, já existe algo nesse sentido, por exemplo, um projeto para atualização de firmware, para utilização de firmware de software livre.
ou enquanto isso não acontece, esses equipamentos eles já são controlados para que o tráfego que sai deles não alcance o seu destino, alguma coisa nesse sentido, assim, e eu gostaria de parabenizar, né, pela palestra, achei muito interessante mesmo. Obrigado. Primeiro, correio. Por que foi dada a primeira resposta relacionada ao correio? Porque foi onde foi realizada a espionagem. A espionagem contra a presidenta foi feita nos correios, né, em mais de um correio que ela utilizava. Então, ela precisava dar uma resposta daquele caso específico. Foi espionar o meu correio. Eu tenho que dar uma resposta nisso aqui. Né? Então, esse é o sentido de ter falado em relação a isso. Não quer dizer que seria a única ação, nem que seria a principal ação, mas era uma ação que já estava possível fazer. Já era possível fazer essa ação naquele momento. Agora, você falou, por exemplo, dos roteadores. A gente poderia dizer, não, eu vou trocar todos os roteadores. É possível a gente fazer isso hoje? Eu diria que não. Nós temos um esforço de produção de roteadores nacional, né, que está sendo feito um investimento junto com o Ministério da Defesa em relação a esses roteadores nacionais, que ainda precisa dar fruto. Tem roteador nacional? Tem. Funcionam bem? Funcionam. Mas conseguem ser o roteador core de uma rede grande? Ainda não. Então, isso é uma questão que ainda precisa ser resolvida. Tem um projeto em software livre muito promissor, que é o OpenFlow, que é justamente o software para fazer o roteamento. Então, hoje, se eu tiver um hardware bom, eu consigo fazer, eu já tenho software livre para fazer todo esse roteamento, que eu não preciso de software proprietário para ele. O problema é que esses hardwares são dedicados e normalmente vêm, né, em conjunto com o software. Eu não consigo separar eles. Então, eu não posso comprar um roteador, jogar fora todo o firmware que tem nele, né, e botar outro software em cima dele. Já temos software para fazer isso, mas eles são bloqueados para que não façam isso. Né? Em relação ao IPS, IDS e outras camadas, na verdade nós vamos ter que olhar uma por uma camada por cada uma, porque é bastante grave essa situação. Nós tivemos um caso de um órgão, por exemplo, do governo federal, que foi fazer uma instalação de um antivírus no correio dele, né? No relay dele de correio, foi instalar um antivírus para verificar arquivos que trafegam pelo correio eletrônico, e quando ele fez a instalação lá na licença, fez a licitação, assinou o contrato, blá, 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 blá. Quando foi fazer a instalação propriamente dita, estava lá na licença de instalação que eles podiam copiar o arquivo para o servidor central deles nos Estados Unidos, que eles podiam testar esse arquivo, ver se não tinha vírus, que eles podiam armazenar a cópia desses arquivos. Quer dizer, completamente inviável, completamente impossível pensar que alguém poderia assinar isso. Mas o contrato já estava assinado. Ela não teve o que fazer, ela acabou instalando, ou ia ficar sem o serviço. Né? Então, a gente tem muitas arestas para descobrir. Nós temos, por exemplo, IPS, IDS, nós temos, né, alternativa em software livre. Só que a maior parte de todo, inclusive nós, CERP, estamos utilizando appliance para isso. Então, a gente precisa trabalhar de como a gente coloca os IPS livres até para poder monitorar os outros IPS. Né? Ou pior ainda, Firewall. Firewall está na borda. Quer dizer, eu preciso de algo. Como é que eu vou ter algo monitorando algo que está na borda? Né? Então, vou ter que ter uma preocupação específica em relação a isso. E todo esse trabalho, toda essa preocupação, ela é muito maior, né? E precisa ser feito um grande projeto de mudança nisso. Nesse momento, a gente está atacando problemas. Atacando o roteador, né? Melhorando a nossa segurança interna. E tem uma coisa que a gente tem que fazer, que a gente está fazendo, mas que a gente precisa fazer de maneira mais forte. Qual é a solução contra a espionagem? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. É criptografia, criptografia e criptografia. Não tem outra coisa. Né? A gente tem que criptografar todos os nossos dados. Ah, mas eu preciso criptografar todos? Eu não podia criptografar só um pedaço, só o que é sensível? Não. Tem que criptografar tudo. Por quê? Né? Por quê? Porque o que eles fazem? Eles atacam, eles pegam esses dados criptografados, trafegados pela internet
e copiam esses dados e processam esses dados. Eles conseguem quebrar a criptografia? Conseguem. Se hoje o governo quer dizer, pegar um dado criptografado e quebrar essa criptografia, consegue. Qual é a questão? É a quantidade de tempo, né, e poder computacional para fazer isso. Se eu tiver muito poder computacional, eu vou conseguir quebrar qualquer dado. Como eu posso fazer para dificultar o acesso a esses dados? É justamente criptografar tudo. Porque a partir do momento que eu criptografo tudo, ele vai ter que descriptografar tudo para analisar. E pode se tornar computacionalmente inviável. Né? Então, essa é a melhor saída nesse momento. A gente trabalhar muito e de maneira efetiva para criptografar toda e qualquer informação. A gente tem... já me perguntaram isso, eu vou fazer a pergunta, né? Eu mesmo vou fazer a pergunta para mim. Nós temos confiança na nossa criptografia? Não. Nós não temos 100% de confiança na nossa criptografia. Assim como eles colocaram o backdoor, que a gente já comprovou em software proprietário, eles podem ter colocado o backdoor nas ferramentas de criptografia. Não é backdoor, na verdade, é utilizado maneiras para que a aleatoriedade da criptografia seja menor do que deveria. Né? Então, eles teriam regras que poderiam facilitar quebrar mais rápido, com menos poder computacional. É possível isso? É possível que eles tenham feito isso. Né? Hoje, as grandes coisas de criptografia, os grandes devices e equipamentos criptográficos, são todos controlados pelo governo americano. Controlados a ponto de eles sabem onde está. Se a gente altera a versão, tem que informar eles na mesma hora. Né? Então, eles nem a versão eles deixam alterar sem saber qual a versão que está rodando. Então, porque eles têm pleno controle dessa tecnologia. Eles não deixam exportar para qualquer lugar. Né, para poucos lugares que eles permitem exportar. Então, é um problema? É um problema. Mas, assim, o que a gente tem que fazer? Esse investimento é criptografar tudo e investir muito em criptografia. Nós precisamos ter isso eu estou falando de academicamente, nós precisamos ter na academia uma criptografia especialista em criptografia de muito melhor qualidade. Hoje, no Brasil, nós somos muito poucos especialistas em criptografia. Muito poucos. Então, a gente precisava que isso fosse uma coisa de grande investimento, já tem um esforço nesse sentido, mas é um esforço que demora anos. Né? Ao formar criptografia vai ser anos, né, para isso dar certo. E, no nosso caso, especificamente, criptografar tudo. A partir do momento que eu criptografo tudo, eu passo a ter um nível de segurança maior. Né? Esqueci alguma coisa? Não, é isso aí. Tá. Oi, sou eu aqui, David. Tem uma pergunta... Só um comentário aqui, né? A gente tem que entender mais esse processo assim, de auditabilidade, né? E como incluir essa auditabilidade assim, no processo de desenvolvimento de software, né? Assim como tem a cultura de teste, né? Porque às vezes o desenvolvimento ele veio, né? Normalmente não tem a cultura de fazer o ciclo de desenvolvimento completo, a gente faz, bota para funcionar. Né? Aí depois tem a cultura de você melhorar o desenvolvimento, fazer a cultura de teste. Né? Você faz alguma coisa e depois você faz um teste em cima daquilo, para ver se está funcionando. Agora tem a cultura que está se inserindo do Agile, né? Que é do desenvolvimento ágil, implantando essa cultura também. Então talvez seria uma coisa de, não sei como funciona assim, um processo de auditabilidade, para de incluir isso também, talvez, após os testes, ou, né, que dentro do próprio desenvolvimento a gente comece a tentar, não sei se isso é uma opção viável, ver essas ferramentas de auditabilidade, que a própria, né, o pessoal, a equipe que constrói, já ir pensando como incluir a auditabilidade nisso. E outra coisa que eu acredito é aquelas cartilhas básicas, né, que a gente pode incentivar, de segurança, assim, boas práticas para o usuário final, né, como trocar senha, essas coisas assim, esses poucos hábitos assim, que a gente acha no dia a dia que é besteira, mas que uma criptografia já demora muito o pessoal do outro lado, né, descodificar isso aí. Que são essas pequenas ações também que a gente pode ir fazendo, né, tipo já o dever de casa, nas pequenas coisas, em casa mesmo, né, usar a cultura de criptografar, né, em casa, o povo criar senha com letras, números, caracteres especiais, né, essas coisas assim,
que a gente pode incentivar com pequenas ações. Sim. Essas questões do dia a dia de segurança, eu acho que a gente sempre falou muito sobre isso, mas eu acho que agora a gente precisava realmente dar atenção maior, né, em relação às pequenas ações de segurança. Sobre a auditabilidade, a portaria 141, eu recomendo que leiam a portaria 141, né, desse ano, é uma portaria interministerial 141, esse é o nome. Essa portaria estabelece, começa a discutir essa questão da auditabilidade, né, fala da importância da gente ter critérios de auditabilidade, mas não chegou a detalhar, esse detalhamento ainda vai ser publicado. Eu acredito que a gente nunca vai conseguir auditar tudo, né? A auditabilidade, assim, eu poder auditar, eu ter a possibilidade de auditar. Só que auditar software é uma coisa muito cara, muito, muito cara. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, no software que a gente mesmo desenvolve, a gente pode fazer alguma coisa com ferramentas automatizadas de auditoria, de buscar algum problema no código. Agora, auditar o nosso código, ver um outro, né, outra equipe que audite e coisa e tal, eu acho que não é viável economicamente agora. Eu acho que só se for por ferramentas automatizadas mesmo. E nesse caso a gente só valeria a pena investir em auditoria onde realmente fosse crítico, porque eu acho que é um custo muito alto, né? Nas redes sociais aí alguma pergunta, alguma coisa? Beleza, então como sem perguntas nas redes sociais, quem quiser mandar perguntas, então pode enviar no cisle@serpo.gov.br, né? Pode enviar mesmo, esse vídeo vai estar disponível daqui a uns dias no site do softwarelivre.gov.br e vai estar disponível também no canal, né, no YouTube lá. Então quem quiser mandar alguma pergunta por e-mail, cisle, CISL, @serpo.gov.br. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí.